Plano cartesiano ortogonal. No plano cartesiano, nós temos aqui o eixo do x, também chamado de eixo das abscissas ou eixo OX. Temos o eixo do y, que é o eixo das ordenadas, também chamado de OY. O plano cartesiano, ele divide um plano em 4 quadrantes, onde essa região aqui é o primeiro quadrante. Essa outra região é o segundo quadrante. Aqui o terceiro e aqui o quarto quadrante. O par ordenado é composto pelo primeiro número, é o x, e o segundo número é o y. Para a gente poder marcar um ponto no primeiro quadrante, a gente precisa escolher um número pertencente ao eixo do x que seja positivo. Por exemplo, vamos escolher aqui o número 2. Então, um par ordenado, onde o primeiro número vai ser 2. E o segundo número a gente pode escolher o 3. Então, vai ser 2 para x e 3 para y. Então, eu faço o encontro desses dois números. O 2 no eixo do x e o 3 no eixo do y. Formando aqui o ponto 2 e 3. Eu vou chamar esse ponto de ponto P. Então, qualquer ponto para pertencer ao primeiro quadrante, o valor do x sempre vai ter que ser à direita da origem. Então, sempre vai ter que ser um valor positivo. E o valor do y também tem que ser um valor positivo, porque tem que ser acima da origem. Sendo assim, um ponto P qualquer, para pertencer ao primeiro quadrante, o primeiro número do par ordenado, que é o do x, tem que ser maior do que 0, ou seja, positivo. E o segundo número, que é o pertencente ao y, também tem que ser um número maior do que 0, também positivo. A gente pode usar esse aqui como exemplo. 2 para x e 3 para y, que pertence ao primeiro quadrante. Tanto o x foi positivo, como o y também foi positivo. Já para pertencer ao segundo quadrante, a gente observa que a gente vai precisar escolher um número x que seja negativo, que esteja à esquerda da origem, ou seja, um ponto negativo para x. Podemos escolher aqui, por exemplo, negativo 3 para x. Se a gente escolher aqui positivo 2 para x, fazendo o encontro deles aqui, ó. Vou chamar esse ponto de R. Então, o ponto R vai ser negativo 3 e 2. Onde o primeiro, que é o de x, ficou negativo. E o segundo, que é o de y, ficou positivo. Então, aqui o x é negativo e o y é positivo. Nesse caso, vai pertencer ao segundo quadrante. Para pertencer ao terceiro quadrante, o x tem que ser negativo e o y também tem que ser negativo. Vamos escolher aqui, por exemplo, negativo 2 para x com negativo 5 para y. Fazendo o encontro deles aqui, ó, de negativo 2 até o negativo 5. Vou chamar esse ponto de S. Negativo 2 para x e negativo 5 para y. Então, o ponto S, negativo 2 e negativo 5. Ele pertence ao terceiro quadrante, onde o x é negativo e o y também é negativo. Agora, para pertencer ao quarto quadrante, tem que ser um x positivo. E o y, aqui para baixo, então, negativo. Por exemplo, a gente pode usar aqui 3 para x e negativo 3 para y. Vou chamar esse ponto de T. 3 para x e negativo 3 para y. Fazendo o encontro deles dois aqui, ó. Veio para o quarto quadrante. Pertence ao quarto quadrante.
Resumindo, a gente pode ver aqui. Para o primeiro quadrante, tanto x quanto o y tem que ser positivo. Segundo quadrante, x negativo e y positivo. Terceiro quadrante, x negativo e y negativo. E quarto quadrante, x positivo e y negativo. Também tem aqueles pontos que não pertencem a nenhum quadrante, pertencem aos eixos. Para pertencer ao eixo OX, a gente vai escolher um valor qualquer para x, que pode ser positivo ou negativo. Já para y, tem que ser igual a zero. Por exemplo, o ponto 5 para x e 0 para y. Vou chamar o ponto U aqui. 5 para x e 0 para y. Ele vai pertencer ao eixo OX. Para isso, a gente tem que ter um valor para x, no nosso caso aqui foi 5. E o y tem que ser nulo. Toda vez que o y for 0, o ponto vai se encontrar no eixo do x, no eixo OX. Nesse caso aqui, foi o ponto U, que é 5 para x e 0 para y. Na linha do x eu escolhi o 5 e na linha do y eu escolhi o 0, então o ponto ficou nesse lugar aqui. O ponto também pode pertencer ao eixo OY, que é o eixo das ordenadas. Para que esse ponto esteja no eixo do y, quem terá que valer 0 agora é o número para o x, o número escolhido para o x. Vamos escolher, por exemplo, x0 e y a gente pode escolher aqui negativo 2, por exemplo. Então, vai ser aqui. Vou chamar aqui de ponto V. Nesse ponto V, a gente vai ter 0 para x, que é aqui, encontrando com negativo 2 de y. 0 para x e negativo 2 de y, o exemplo usado. Vai pertencer ao eixo OY, onde o ponto do x é que tem que valer 0 e o ponto do y vai ser um ponto qualquer que a gente pode escolher. Fica aqui o resumo. Primeiro quadrante, x e y positivo. Segundo quadrante, x negativo, y positivo. Terceiro quadrante, x e y negativo. E quarto quadrante, x positivo e y negativo. Para o eixo OX, ou o eixo das abscissas, o x pode ser qualquer número e o y tem que ser nulo, ou zero. E para o eixo OY, é quando o x é zero e o y pode ser qualquer número. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, eixo OX e eixo OY. Aqui esse exercício pede para representar no plano cartesiano esses pontos aqui. O ponto A, 5 e 3, onde 5 pertence a x e 3 pertence a y. Então, a gente vem aqui no eixo do x, marca o 5. E no eixo do y, marca o 3. Daí, a gente faz o encontro desses dois pontos. O par ordenado vai ser 5 para x e 3 para y. E este é o ponto A. Agora, o ponto B. 3 para x e 5 para y. 3 para x e 5 para y. Só vou fazer o encontro desses dois números. É o ponto B. Ponto C. Negativo 3 para x. Então, é aqui. E 4 para y. Aqui. Encontrando os dois. Aqui está o ponto C. De x é negativo 3 e y é 4. Agora, o ponto D. 4 para x, então já vai ser para cá, que é 4 positivo. E negativo 3 para y. Então, eu vou ter que descer aqui, até o negativo 3. 4 e negativo 3. Ponto E. Negativo 2 para x e negativo 4 para y. Então, eu desço do negativo 2 até o negativo 4. Ponto E.
F, negativo 5 e 2. Negativo 5 para x e vou subir até o 2 do y. Encontrando eles dois aqui. Sempre em linha reta. Ponto F, negativo 5 e 2. G, negativo 6 e 0. Negativo 6 no x, para encontrar com o 0 do y. Então, vai ser no próprio eixo OX. Então, o ponto G, negativo 6 para x e 0 para y. Ponto H, 0 e negativo 6. Então, o 0 é da linha do x. E temos que encontrar com o negativo 6 do y, que vem aqui para baixo. E, finalmente, o ponto I, que é 0 para x e 0 para y. Então, se encontra aqui na origem. A letra B pede para a gente representar no gráfico o triângulo com os vértices M, N e P. Então, primeiro vamos marcar os vértices. O ponto M vai ser negativo 4 para x e 2 para y. Então, se é negativo 4 para x, é aqui. Com 2 para y, então eu vou subir até o 2. E marco aqui. Esse é o ponto M com negativo 4 e positivo 2. Agora o ponto N, 5 para x e 4 para y. Então, o par ordenado 5, eu vou encontrar até o 4 de y. Então, esse é o ponto N, com o par ordenado 5 para x e 4 para y. Agora, finalmente, marcando o ponto P, que é 0 e 0. 0 para x e 0 para y. Então, é aqui na origem. Esse é o ponto P com 0 para x e 0 para y. O exercício já nos diz que é um triângulo. Então, basta agora ligar os pontos. Eu vou ligar de M até P, de P até N, e de M até N, formando assim um triângulo. Tá aí formado o triângulo M, N e P. Aqui na letra C, a gente deve representar o quadrado QRST, sendo que o ponto Q é 6 e 0. 6 para x e 0 para y. Esse é o ponto R e esse é o ponto S. A gente vai ter que descobrir ainda o ponto T para que forme um quadrado. Então, marcando o ponto Q na figura. 6 para x e 0 para y. Se o y vale 0, então a gente já sabe que o ponto Q pertence ao eixo das abscissas, ao eixo do x. E está aqui no 6. Esse é o ponto Q, onde o x é 6 e o y é 0. Agora o ponto R. O ponto R é 0 para x e 6 para y. Se o x é 0, então vai pertencer ao eixo OY, vai estar na linha do y. 0 para x e 6 para y. Tá aqui o ponto R. Agora o ponto S. Negativo 6 e 0. Negativo 6 para x e 0 para y. Se o y é 0, então está no eixo do x, ou no eixo das abscissas. Para formar o quadrado, vamos ligar os pontos. Daqui até aqui. Então, do S ao R e do R ao Q. Falta ainda o ponto T. Para formar um quadrado, como aqui é a metade de um triângulo, eu vou ter que passar aqui para baixo. Com a mesma distância do centro até aqui, eu tenho que ter da origem para baixo agora. Então, o ponto T só pode ser 0 para x e negativo 6 para y. Ligando aqui os 4 pontos e formando um quadrado. Aqui na letra D já pede para marcar a circunferência de centro O 0 e 0, ou seja, o centro da circunferência vai ser aqui na origem.
e raio igual a 5. Se o raio é igual a 5, então ele vai ter que ter 5 para cá, que vai ser o ponto 5 para x e 0 para y. 5 para cima, que vai ser o ponto 0 para x e 5 para y. 5 aqui para o lado negativo, que é negativo 5, e é o ponto negativo 5 para x e 0 para y. E aqui para baixo também tem que ter o raio igual a 5. Que aqui é no negativo 5 de y, ou seja, é o ponto 0 de x e negativo 5 de y. Agora é só ligar em forma de circunferência aqui. Ligando aqui em forma de circunferência, vamos fazer o que o exercício nos pediu, que é uma circunferência com o centro na origem e o raio medindo 5.